Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 21 de outubro. Estive ausente das nossas meditações porque eu comecei o meu diploma universitário de capelania na Universidade de Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha. E agora estou de volta ao País Basco, mas já estou de saída hoje porque estamos indo para Sevilha, no sul da Espanha, e neste final de semana acontecerá o casamento de nossa filha melaniana com o Rubem Missa Monteiro de Espinosa, um espanhol de Sevilha, família, alguns parentes do Brasil, da Inglaterra, amigos daqui da França, da Itália. Vai ser um tempo maravilhoso de celebração ali no sul da Espanha. Eu estou de volta à nossa meditação, e nesta meditação, desde o verão europeu, estamos falando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, nascidos do alto. Para me ajudar nestas meditações, eu tenho lido em Filipenses capítulo 1, verso 11, onde Paulo diz que nós seremos cheios da justiça de Deus, da justiça de Cristo Jesus, da justiça de Deus que é por Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória de Deus. E hoje eu leio com vocês em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, onde iremos encontrar a mesma palavra utilizada por Paulo para falar de justiça em Filipenses capítulo 1, verso 11. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, ou o ministério da justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a diferença, então, aqui entre o ministério que traz condenação, o ministério da lei e o ministério de Cristo Jesus, que produz, aqui, justiça de Deus em nós? A gente viu, e vamos continuar vendo, que a justiça de Deus é uma forma de pensar, de refletir, uma forma de agir que Deus tem. Quando Deus age, quando Deus pensa, Deus está pensando e agindo em sua própria justiça. É esta justiça que Paulo está dizendo aqui que se manifesta em glória em Cristo Jesus. Vamos ler alguns versos anteriores ao verso 9 de 2 Coríntios capítulo 3. O verso 7, por exemplo, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando aqui da lei de Moisés. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor de seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso? Interessante que aqui ele está comparando, dizendo que o ministério da justiça de Deus é a mesma coisa que o ministério do Espírito Santo. Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que o Espírito de Deus derramou em nossos corações o amor de Deus. É por isso que a nossa esperança é permanente. A glória aqui do primeiro ministério foi uma glória passageira, tanto que Moisés, no outro texto, vai dizer que Moisés cobriu o rosto quando não havia mais luz, para que o povo pensasse que ainda tinha luz. Ele estava, na verdade, trambicando, fazendo uma coisa errada ali. Agora, nós não precisamos encobrir os nossos rostos. Por quê? Porque nós temos a glória de Deus em nós. Cristo em vós, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 27, é a esperança da glória de Deus. Então, depois de ter falado do glorioso ministério do Espírito Santo, ele diz então no verso 9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, que produz a justiça de Deus. Se você já está em Cristo, por que você vai voltar para a religião? Por que você vai tentar viver a sua vida obedecendo a regras, não comendo isso, não comendo aquilo, não fazendo aquilo outro? Não. Se você tem Cristo, Cristo te mostra exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável do ministério da justiça de Deus. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece. Se você está em Cristo, permaneça em Cristo, meu irmão, minha irmã. Não tente ganhar algo, ganhar a graça de Deus com seu esforço. Permaneça no glorioso ministério da justiça de Deus. Que Deus te abençoe.